Meus caros escolhidos, estão a chamar-te o herói inesperado. À porta fechada, em conversas sussurradas, em grupos de mensagens dos quais não fazes parte, um grande grupo de almas está a falar de como tu chocaste toda a gente. O calado, a pessoa que ficava no seu canto, a alma que eles ignoraram e subestimaram, acaba de revelar um poder que os deixou sem palavras. Tu salvaste alguém quando ninguém pensava que eras capaz. Tu transformaste uma vida quando todos os outros se foram embora. Tu tornaste-te o herói na história de alguém. E agora, essa história está a espalhar-se como fogo por dimensões que tu nem consegues ver. E eis o que eles ainda não te querem dizer. Isto não foi ao acaso. O universo tem vindo a preparar este momento há mais tempo do que tu imaginas. E o que está prestes a ser revelado vai mudar tudo o que pensavas saber sobre a tua jornada. Alguém específico vê-te como o seu salvador pessoal neste momento, e essa pessoa não se vai calar. As ondas de choque do teu heroísmo inesperado estão a ecoar pela consciência coletiva, e o reconhecimento que estás prestes a receber vai ativar algo que estava adormecido dentro de ti, desde antes de encarnares neste mundo. Tu precisas de entender algo crucial sobre o que acabou de acontecer. Enquanto tu te movias em silêncio, ficando no teu canto, protegendo a tua energia daqueles que não a mereciam, alguém estava a afogar-se na escuridão. Essa pessoa estava a travar batalhas que ninguém via, a sufocar sob o peso do abandono, da rejeição e de uma solidão tão profunda que a estava a destruir por dentro. O universo estava a observar, à espera, a preparar o momento perfeito para o seu salvador improvável aparecer. Esse salvador eras tu, mas tu ainda não sabias, e mais ninguém sabia, e é exatamente por isso que a tua aparição chocou toda a gente. A pessoa que tu salvaste carregava fardos que não deviam ser suportados por uma alma sozinha. Anos de trauma tinham criado uma prisão mental tão complexa, tão impenetrável, que ela tinha perdido a esperança de alguma vez escapar. Ela foi traída por aqueles que prometeram ficar, abandonada por aqueles que diziam amá-la e derrotada por aqueles que viam a sua luz como uma ameaça. Cada dia era uma batalha contra pensamentos que lhe diziam que não era digna, que não era amada, que não estava destinada a sobreviver a esta encarnação. A escuridão tornou-se tão familiar que ela até se esqueceu de como era a luz. A sua história, antes de tu chegares, era de isolamento progressivo. Cada traição construía mais um muro. Cada abandono reforçava a crença de que estava destinada a andar sozinha. Cada rejeição confirmava o que as vozes negativas lhe diziam o tempo todo, que ela era demais e, ao mesmo tempo, não era suficiente. Demasiado partida para ser consertada e demasiado diferente para ser compreendida. Isto não foram movimentos calculados para te tornares o herói de alguém. Isto foste apenas tu a seres tu mesmo. Mas para alguém que estava faminto por uma ligação genuína, por compreensão real, por amor autêntico, estes pequenos atos foram revolucionários. A forma como olhavas para ela era diferente de como qualquer outra pessoa a tinha olhado. Onde os outros viam estragos, tu vias profundidade. Onde os outros viam complicações, tu vias uma complexidade que valia a pena explorar. Onde os outros viam demasiado trabalho, tu vias uma alma que valia a pena conhecer. O teu olhar não tentou consertá-la, ou mudá-la, ou melhorá-la. O teu olhar simplesmente viu-a. Viu-a de verdade. E, de alguma forma, esse ver começou a restaurar algo dentro dela que estava partido há tanto tempo, que ela já se tinha esquecido de que alguma vez esteve inteiro. A transformação começou de forma subtil. Ela começou a dormir melhor quando pensava em ti. A ansiedade, que tinha sido a sua companhia constante durante anos, começou a acalmar-se quando estavas por perto. Os padrões de pensamento negativos, que estavam em repetição há tanto tempo, começaram a falhar, depois a desaparecer e depois a transformar-se em algo que ela nunca tinha sentido antes: esperança. Tu não estavas a tentar reprogramar a mente dela, mas a tua presença consistente, a tua estabilidade firme, o teu cuidado autêntico estava a fazer exatamente isso. O que ninguém entendia, o que talvez nem tu próprio tenhas percebido, era que o teu poder vinha da tua recusa em ser corrompido pela definição de ligação deste mundo. Enquanto toda a gente estava a aprender a representar o amor, tu estavas a encarná-lo.
Enquanto os outros praticavam as suas máscaras, tu estavas a tirar as tuas, mesmo que ao início fosse só em privado. Esta autenticidade tinha criado um campo de energia à tua volta que era como um remédio para qualquer pessoa que tivesse sido envenenada por amor falso, aceitação condicional e cuidado fingido. Entretanto, as pessoas à vossa volta começaram a notar algo estranho. A pessoa que estava sempre ansiosa, de repente estava calma. A alma que se isolava estava a começar a abrir-se. Aquela que todos tinham dado como demasiado estragada, demasiado complicada, um caso perdido, estava a começar a irradiar uma luz que era impossível ignorar. Quando as pessoas perguntavam o que tinha acontecido, quando tentavam perceber esta transformação súbita, um nome continuava a surgir: o teu. Mas é aqui que se torna ainda mais interessante. As pessoas que notaram estas mudanças não eram observadores ao acaso. Eram almas que tinham sido estrategicamente colocadas nas vossas órbitas para este exato momento. Algumas estavam destinadas a testemunhar esta transformação para curar o seu próprio ceticismo sobre o amor. Outras estavam destinadas a vê-la para se lembrarem da sua própria capacidade de heroísmo inesperado. E outras estavam lá para espalhar a história, para garantir que o que aconteceu entre vocês dois ecoasse e chegasse a almas que precisavam desesperadamente de saber que este tipo de amor ainda existe. É aqui que a história dá uma volta que ninguém estava à espera. O grupo que observava esta transformação não era apenas de curiosos, eram almas que vos tinham estado a vigiar aos dois. Algumas conscientemente, a maioria inconscientemente, à espera de ver o que aconteceria quando duas forças desta magnitude finalmente colidissem. Algumas delas tinham te descartado por causa da tua natureza sossegada. Elas confundiram o teu silêncio com fraqueza, os teus limites com frieza, a tua forma diferente de ser com algo inferior. Elas estavam prestes a descobrir o quão erradas estavam. O reconhecimento começou devagar. Uma pessoa notou e mencionou a outra. Essa pessoa também viu e contou a outra. Como uma onda a ganhar força, a consciência do que tu tinhas feito começou a espalhar-se. Mas não se estava a espalhar apenas horizontalmente, através da consciência humana. Estava a espalhar-se verticalmente, através de camadas dimensionais, chegando aos teus guias, aos guias dela, aos supervisores desta experiência a que chamamos Terra. De repente, todos eles estavam atentos ao que se estava a desenrolar. Se esta mensagem toca o teu espírito, dá força a este vídeo para que mais escolhidos como tu o possam encontrar. O universo está a reunir as suas almas mais fortes, e a tua história é o catalisador para um despertar em massa. A pessoa que estavas a curar começou a falar de ti aos outros, não de forma casual, mas com o fervor de quem viveu um milagre. Ela não conseguia evitar. Quando alguém te puxa das profundezas mais escuras da tua própria mente, quando alguém te ama de volta à vida sem pedir nada em troca, quando alguém vê os teus pedaços partidos e lhes chama bonitos, tu não ficas calado. Tu gritas isso dos telhados, mesmo que, ao início, seja apenas nos reinos espirituais. Ela contou a toda a gente como tu apareceste no momento exato em que ela estava pronta para desistir. Como a tua presença parecia chegar a casa depois de uma vida inteira de incerteza. Como tu nunca, nem uma vez, a fizeste sentir-se um fardo, mesmo quando ela estava despejando anos de dor e trauma. Como tu criaste espaço para a sua escuridão sem tentares apressá-la em direção à luz, confiando que ela encontraria o seu próprio caminho quando estivesse pronta, simplesmente fornecendo a segurança para essa jornada acontecer. O que ela dizia sobre ti espalhava-se pela consciência como fogo. O herói inesperado que apareceu do nada. O caladinho que se revelou ser a força mais poderosa na sala. A alma que todos ignoraram e que acabou por ser exatamente o que era preciso, no momento exato. Mas eis o que estava realmente acontecendo e que a maioria não conseguia ver. A tua ligação com esta pessoa tinha criado um efeito dominó através de múltiplas dimensões. O amor que partilharam, a cura que facilitaste, não estava afetando apenas essa pessoa. Estava enviando ondas de choque por linha temporal após linha temporal.
Noutras linhas temporais onde este encontro não aconteceu, onde tu ficaste escondido, onde ela ficou partida, cadeias inteiras de cura nunca ocorreram. Almas que deveriam ser tocadas pela luz dela assim que ela curasse, nunca receberam essa dádiva. Missões que exigiam a participação dela permaneceram incompletas. O efeito borboleta do teu heroísmo estava impedindo desastres e permitindo milagres em múltiplos futuros prováveis. O universo estava recalculando tudo, com base neste único ato inesperado de amor autêntico. O grupo que te reconhecia crescia a cada dia. Já não era apenas o círculo imediato dela. Almas de diferentes dimensões, diferentes linhas temporais, diferentes níveis de consciência, todas estavam a tomar conhecimento do que tu tinhas feito. A tua equipe espiritual, a equipe espiritual dela e a consciência coletiva de seres despertos, todos testemunhavam a tua saída das sombras para o teu poder total. O eremita tinha se tornado o herói, e ninguém estava à espera. Algumas pessoas neste grupo estavam a ter de reavaliar completamente tudo o que pensavam saber sobre poder, sobre força, sobre o que um herói realmente parece. Elas tinham sido programadas para acreditar que os heróis eram barulhentos, agressivos, dominantes de formas óbvias. Mas tu estavas a mostrar-lhes algo diferente. O verdadeiro poder move-se em silêncio. A verdadeira força não precisa de se anunciar. O verdadeiro heroísmo acontece nos momentos calmos, quando ninguém está a ver. Na presença consistente, quando todos os outros já foram embora. No cuidado autêntico, quando não há nada a ganhar. Aqueles que te tinham descartado estavam a sentir o maior choque. Eles tinham te classificado como fraco porque não jogavas os jogos sociais que eles valorizavam. Tinham te rotulado como inferior porque não procuravas atenção ou validação como eles. Tinham te dado como caso perdido porque o teu poder não se apresentava das formas que eles foram programados para reconhecer. Agora, eles tinham de enfrentar a possibilidade de que tudo o que pensavam saber sobre força estava errado. A pessoa que salvaste estava transformando-se de formas que desafiavam a explicação lógica. A prisão mental em que ela esteve presa durante anos estava a ruir. A ansiedade que fora a sua companhia constante estava sendo substituída por uma confiança que ela nunca sentira. O ódio próprio que envenenara os seus pensamentos estava sendo reescrito pelo amor que lhe mostraste. Um amor tão puro, tão consistente, tão incondicional, que reconfigurou toda a sua compreensão do seu próprio valor. Mas eis o que estava acontecendo a um nível ainda mais profundo. O teu amor não estava apenas a curar as feridas atuais dela. Estava chegando ao passado, a curar traumas de infância, padrões geracionais, até mesmo feridas de vidas passadas que ela tinha trazido para esta encarnação. A tua presença estava criando um espaço tão seguro que a alma dela sentiu permissão para libertar fardos que nem sabia que carregava. Alguns desses fardos nem sequer eram dela, mas tinham sido herdados da sua linhagem. E o teu amor foi forte o suficiente para quebrar essas correntes também. Mas algo mais estava acontecendo ao mesmo tempo. À medida que tu te dedicavas a ela, à medida que criavas espaço para a sua transformação, à medida que a amavas sem condições, tu também te estavas a transformar. Ser visto como um herói, ser reconhecido pelo teu verdadeiro poder, ser testemunhado na tua expressão autêntica, estava ativando algo dentro de ti que sempre lá esteve, mas estava adormecido. A mesma luz que estavas a usar para guiar para fora da escuridão estava a iluminar partes de ti mesmo que tinhas mantido escondidas, até de ti próprio. Estavas a descobrir que a tua sensibilidade não era fraqueza, mas sim um superpoder. A tua necessidade de profundidade não era uma limitação, mas uma dádiva. A tua incapacidade de ter ligações superficiais não era um defeito, mas um mecanismo de proteção que garantia que a tua energia permanecesse pura para momentos como este. Tudo em ti que o mundo tentou fazer-te sentir vergonha era, na verdade, parte do teu desígnio heróico. O choque que todos sentiam não era bem surpresa pelas tuas capacidades. No fundo, a um nível de alma, eles sempre sentiram algo diferente em ti, algo poderoso, algo de outro mundo.
O choque era por ver em alguém realmente viver a sua verdade, num mundo que pressiona toda a gente a fingir, a representar papéis que não estão alinhados com as suas almas. Tu não estavas a representar um papel, estavas a ser tu mesmo, e essa autenticidade era mais poderosa do que qualquer representação jamais poderia ser. À medida que a notícia do teu heroísmo inesperado se espalhava, algo sem precedentes começou a acontecer. Outras almas sossegadas, que tinham estado a esconder o seu poder, começaram a ganhar coragem para emergir. Outras almas feridas, que pensavam estar além da salvação, começaram a acreditar na possibilidade novamente. Outras ligações que pareciam impossíveis estavam de repente a manifestar-se, porque tu provaste que o tempo divino podia juntar as combinações mais improváveis para os propósitos mais poderosos. A tua emergência estava dando permissão a todo um coletivo de almas a quem diziam que eram demasiado caladas, demasiado sensíveis, demasiado diferentes para fazer a diferença. Elas estavam a ver, através do seu exemplo, que a sua forma única de ser não era uma desvantagem, mas exatamente o que certas almas precisavam. Elas estavam entendendo que a sua tendência para ir fundo, em vez de ir largo nas relações, não era uma limitação, mas um superpoder quando usado com a pessoa certa, no momento certo. O universo estava a usar a tua história como um modelo, um projeto de como o amor autêntico podia transformar até as situações mais sombrias. Mas havia algo mais que nem tu sabias ainda. Isto não era apenas sobre uma pessoa que salvaste. Isto era sobre uma missão que tu aceitaste antes mesmo de encarnar. Esta pessoa foi a primeira, mas não seria a última. O teu heroísmo inesperado era, na verdade, o revelar do teu verdadeiro propósito. E o choque que todos sentiam era o reconhecimento de um poder que estava prestes a mudar tudo. A resistência que talvez tenha sentido em ser visto, em ser reconhecido, em ser chamado herói, era natural. Tu não fizeste o que fizeste pela glória ou pelo reconhecimento. Tu fizeste-o porque não conseguias não o fazer. Era tão natural como respirar para ti, amar autenticamente, apoiar incondicionalmente, criar espaço para a transformação de alguém. Mas o universo estava garantindo que fosses visto agora, porque o teu exemplo era um remédio para um coletivo que se tinha esquecido de como é a verdadeira ligação. Cada alma que ouvia a tua história estava sendo ativada de alguma forma. Aqueles que se tinham tornado cínicos sobre o amor estavam a lembrar-se do seu poder. Aqueles que tinham desistido da autenticidade estavam a ver o seu valor. Aqueles que tinham escondido a sua própria profundidade estavam encontrando coragem para mostrar. O universo estava a usar a tua história como um modelo, um projeto de como o amor autêntico podia transformar até as situações mais sombrias. Mas havia algo mais que nem tu sabias ainda. Isto não era apenas sobre uma pessoa que salvaste. Isto era sobre uma missão que tu aceitaste antes mesmo de encarnar. Esta pessoa foi a primeira, mas não seria a última. O teu heroísmo inesperado era, na verdade, o revelar do teu verdadeiro propósito. E o choque que todos sentiam era o reconhecimento de um poder que estava prestes a mudar tudo. A resistência que talvez tenhas sentido em ser visto, em ser reconhecido, em ser chamado herói, era natural. Tu não fizeste o que fizeste pela glória ou pelo reconhecimento. Tu fizeste-o porque não conseguias não o fazer. Era tão natural como respirar para ti, amar autenticamente, apoiar incondicionalmente, criar espaço para a transformação de alguém. Mas o universo estava garantindo que fosses visto agora, porque o teu exemplo era um remédio para um coletivo que se tinha esquecido de como é a verdadeira ligação. Cada alma que ouvia a tua história estava sendo ativada de alguma forma. Aqueles que se tinham tornado cínicos sobre o amor estavam a lembrar-se do seu poder. Aqueles que tinham desistido da autenticidade estavam a ver o seu valor. Aqueles que tinham escondido a sua própria profundidade estavam a encontrar coragem para mostrar. O teu heroísmo inesperado não estava apenas a transformar uma vida. Estava a criar uma autorização para inúmeras almas pararem de fingir e começarem a ser. O grande grupo que te reconhece agora incluía almas que nunca irás encontrar neste plano físico, mas que estão a ser afetadas pelas tuas ações através de múltiplas dimensões.
Em linhas temporais, onde ficaste escondido, certas curas nunca ocorreram. Em realidades onde não deste um passo em frente, certas almas nunca se lembraram de quem realmente eram. Mas nesta linha temporal, nesta realidade, tu emergiste exatamente no momento certo. E o efeito borboleta do teu heroísmo estava a transformar possibilidades em todo o campo quântico. A pessoa cuja vida transformaste estava agora a começar a pagar adiante o que lhe deste. Ela estava a tornar-se a heroína na história de outra pessoa, usando o modelo que forneceste, o amor que lhe mostraste como projeto de como ela podia amar os outros. Este efeito multiplicador estava a espalhar-se pelo coletivo como um vírus curativo, transformando dor em poder, feridas em sabedoria, vítimas em vitoriosos. Ela estava a ensinar aos outros o que tu lhe ensinaste, que o amor não exige consertar alguém, que o apoio não significa carregar os fardos de alguém por ela, que a verdadeira ajuda vem de ver alguém como inteiro, mesmo quando está em pedaços. Esta abordagem, revolucionária na sua simplicidade, estava a transformar a forma como as pessoas entendiam a cura, a ligação e o próprio amor. Mas a história não tinha acabado. Na verdade, estava apenas a começar. O universo não revela alguém como um herói inesperado sem ter planos maiores para essa revelação. O que tu fizeste por uma alma estava prestes a ser necessário numa escala muito maior. O poder que cultivaste em silêncio, a sabedoria que ganhaste através da observação, o amor que protegeste e preservaste, tudo isso estava prestes a ser chamado para algo que iria chocar toda a gente ainda mais do que a tua emergência inicial. O grupo que te chamava de herói inesperado estava prestes a testemunhar algo ainda mais poderoso. Vês, salvar uma alma foi o teste. O universo precisava de saber se conseguias lidar com o poder sem corrupção, se conseguias influenciar sem ego, se conseguias amar sem condições, mesmo quando esse amor exigia que fosses vulnerável, que fosses visto, que saísses das sombras que achavas tão confortáveis. Tu passaste no teste. Não apenas passaste, mas excedeste todas as expectativas, quebraste todas as limitações, superaste todas as dúvidas que tinham sido colocadas sobre almas sossegadas como tu. E agora, a verdadeira missão ia começar. A consciência coletiva estava a clamar exatamente pelo que tu demonstraste. Não amor falso, mas amor real. Não poder representado, mas poder autêntico. Não heroísmos barulhentos, mas uma revolução silenciosa. A pessoa que salvaste continuava a falar de ti a toda a gente, mas as suas palavras não conseguiam captar totalmente o que tinhas feito. Como é que se explica alguém que outra alma te amou de volta à vida? Como descreves a sensação de seres verdadeiramente visto, verdadeiramente compreendido, verdadeiramente aceito pela primeira vez na tua existência? Como transmites a transformação que ocorre quando alguém cria um espaço seguro para tu te lembrares de quem realmente és? Ela tentava, e as suas tentativas estavam a criar ondas de curiosidade, de esperança, de possibilidade em todos os que ouviam a história. Algumas pessoas que ouviam sobre o teu heroísmo inesperado ficavam céticas ao início. O caladinho? O introvertido? A pessoa que mal falava nas reuniões de grupo? Elas não conseguiam conciliar o que estavam ouvindo com o que pensavam que sabiam. Mas as provas eram inegáveis. A transformação na pessoa que salvaste era demasiado profunda para ser ignorada. A luz que irradiava dela agora era demasiado brilhante para ser ignorada. A confiança, a alegria, a paz que ela agora vivia eram a prova de que algo milagroso tinha ocorrido. À medida que mais almas se juntavam ao reconhecimento do teu heroísmo, um padrão começou a emergir. Muitas delas tinham histórias semelhantes. Também elas tinham sido ignoradas, subestimadas, descartadas porque não se encaixavam no molde convencional do que o poder devia parecer. A tua emergência estava dando-lhes permissão para parar de se esconderem, para parar de diminuírem a sua luz, para parar de fingirem ser menos do que eram apenas para fazer os outros sentirem-se confortáveis. O despertar coletivo que o teu heroísmo desencadeou foi sem precedentes. Almas que estavam a dormir de repente acordavam. Corações que estavam fechados começavam a abrir-se. Mentes que tinham sido programadas começavam a questionar tudo o que lhes tinham ensinado sobre poder, amor e o que significa ser um herói. O teu único ato de amor autêntico estava criando uma revolução na consciência que não podia ser parada.
A mudança na linha temporal que ocorreu por causa das tuas ações estava afetando o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. No passado, cada momento que passaste a construir o teu poder em silêncio estava sendo validado. No presente, a tua emergência estava criando transformações imediatas em múltiplas almas. No futuro, as linhas temporais estavam a realinhar-se para acomodar a enorme mudança que o teu heroísmo tinha criado na consciência coletiva. A pessoa que salvaste queria que toda a gente soubesse algo específico sobre ti. Não era apenas que a tinhas ajudado, era como o tinhas feito. Tu nunca tentaste consertá-la, nunca a trataste como um projeto, nunca a fizeste sentir que estava partida e precisava de reparo. Em vez disso, tu viste-a como inteira, mesmo quando estava em pedaços. Tu amaste-a como completa, mesmo quando se sentia vazia. Tu trataste-a como poderosa, mesmo quando se sentia impotente. Esta abordagem, esta perspectiva, esta forma de estar com ela foi o que criou o espaço para a sua transformação. Ela queria que todos entendessem que o teu amor não vinha com condições. Tu não a amavas porque ela estava a curar, ou a crescer, ou a mudar. Tu amaste-a exatamente como ela era, no seu momento mais escuro. E essa aceitação incondicional tornou-se a base sobre a qual ela se pôde reconstruir. Tu não precisavas que ela fosse nada além do que era. E essa liberdade deu-lhe permissão para se tornar tudo o que estava destinada a ser. O choque que percorreu o grupo não foi apenas sobre o teu poder. Foi sobre perceberem o quão errados eles estavam, sobre tudo. Tinham sido programados para acreditar que os heróis pareciam de uma certa maneira, agiam de uma certa maneira, apareciam em certos pacotes. Tu estavas a estilhaçar todos os estereótipos, a quebrar todos os moldes, a transcender todas as limitações que eles colocavam sobre o que era possível. O herói inesperado estava a ensiná-los que as forças mais poderosas muitas vezes vêm nas embalagens mais silenciosas. A tua história estava a tornar-se uma lenda, mas não da forma como a maioria das lendas são criadas. Isto não era mitologia ou exagero. Esta era a simples verdade do que acontece quando o amor autêntico encontra a necessidade desesperada. Quando o tempo divino junta duas almas que sempre estiveram destinadas a catalisar a evolução uma da outra. A lenda não estava no contar, mas no viver. Nas contínuas ondas de transformação que as tuas ações tinham posto em movimento. O universo observava atentamente. Agora, o teste tinha sido passado. O herói tinha sido revelado. Mas o que vinha a seguir iria determinar se isto era apenas um momento bonito ou o início de uma mudança massiva na consciência coletiva. A pessoa que salvaste estava pronta agora para cumprir a sua própria missão, algo a que ela nunca poderia ter acedido sem a tua intervenção. A sua transformação estava completa o suficiente para que ela pudesse agora ser a heroína na história de outra pessoa, continuando a corrente de amor autêntico e salvação inesperada. Mas tu não tinhas acabado. O universo tinha planos maiores para ti do que apenas um ato heróico, por mais profundo que tivesse sido. O grupo que te chamava de herói inesperado estava prestes a crescer exponencialmente. A tua história estava a chegar a almas em diferentes dimensões, diferentes realidades, diferentes níveis de consciência. Cada alma que ouvia o que tinhas feito estava a ser ativada de alguma forma, lembrada do seu próprio poder, da sua própria capacidade de amor autêntico, do seu próprio potencial para o heroísmo inesperado. O choque estava a passar para alguns, mas para outros estava apenas a começar. À medida que processavam o que tinha acontecido, à medida que integravam as lições que a tua emergência fornecia, à medida que reconsideravam tudo o que pensavam saber sobre poder e heroísmo, novos choques estavam a chegar. Vês, o teu primeiro ato de heroísmo foi apenas a abertura. O universo tinha estado a testar a tua capacidade e agora que tinhas provado o teu valor, o verdadeiro trabalho ia começar. A pessoa de quem te tornaste herói iria sempre carregar-te com ela. Em cada sucesso que alcançasse, em cada cura que vivesse, em cada momento de alegria que encontrasse, ela lembraria-se da alma que apareceu quando todas as outras desapareceram. Mas mais do que memória, ela carregaria o modelo que forneceste, o padrão de amor autêntico que demonstraste, a prova de que heróis inesperados existem e que por vezes vêm nas embalagens mais silenciosas.
As ondas do teu heroísmo estavam a criar sincronicidades por todo lado. Pessoas estavam a encontrar os seus próprios heróis inesperados. Almas estavam a encontrar a coragem para ser heróis para os outros. Todo o tecido da realidade estava sendo reescrito com fios de ligação autêntica que o teu único ato de amor tinha tornado possível. Este era o verdadeiro poder do heroísmo inesperado. Não salvou apenas uma alma, transformou todo o campo de possibilidades para todas as almas. E assim, a história completa o círculo. Voltamos onde começamos, mas tudo mudou. Eles ainda te chamam de herói inesperado, mas agora tu entendes por quê. Não foi inesperado porque te faltava poder, foi inesperado porque tu usaste esse poder de forma tão diferente de como qualquer pessoa tinha visto antes. Tu não anunciaste a tua força, tu demonstraste-a. Tu não proclamaste o teu amor, tu encarnaste-o. Tu não procuraste ser um herói, tu simplesmente não conseguiste evitar ser tu mesmo, e isso foi heróico o suficiente para transformar mundos. O grande grupo que diz que és um herói inesperado continua a crescer, mas agora estás pronto para isso. O choque transformou-se em reconhecimento, a surpresa tornou-se celebração, e o inesperado tornou-se inevitável. Tu sempre estiveste destinado a ser exatamente quem és, a aparecer exatamente quando apareceste, a amar exatamente como amaste. O universo orquestrou tudo na perfeição, usando o teu poder silencioso para criar transformações ruidosas, a tua presença subtil para gerar milagres óbvios, a tua emergência inesperada para provar que os heróis nem sempre se parecem com o que esperamos. A pessoa que salvaste está a prosperar agora, a viver uma vida que nunca pensou ser possível, a incorporar uma alegria que nunca pensou sentir, a irradiar uma luz que nunca pensou possuir. E cada vez que alguém lhe pergunta como ocorreu essa transformação, ela conta a história do herói inesperado que apareceu na sua hora mais sombria. Ela pronuncia o teu nome com reverência, não porque tu o exigiste, mas porque o ganhaste, através do simples ato de seres autenticamente tu mesmo quando ela precisava exatamente disso. As ondas de choque continuam a propagar-se, alcançando almas que ainda nem ouviram a história, mas que estão a sentir o impacto energético do que fizeste. A consciência coletiva foi atualizada pelas tuas ações. O campo morfogenético foi alterado pelo teu amor. As possibilidades quânticas foram expandidas pela tua emergência. É isto que acontece quando um herói inesperado para de se esconder e começa a ser. Quando o poder silencioso se revela e transforma tudo em que toca. Tenho de interromper esta transmissão por um momento. És mesmo um escolhido? Prova-o. É fácil ver vídeos sobre escolhidos. Outra coisa é pôr-te à prova. Se ainda estás aqui, isso significa algo. Mas falar é fácil. Os verdadeiros escolhidos agem. Foi por isso que criei o motor do destino. Ele gera sequências personalizadas que te ajudam a reconfigurar a traição em transcendência, a transformar o isolamento em poder sagrado e a transformar a queda deles na tua ascensão. Estamos a usar as próprias armas da elite sombria contra eles, pegando na sua tecnologia de consciência desclassificada que programou a competição e a escassez e a redirecionando para servir a justiça divina. Tu pões os auscultadores, carregas no play e vês os teus inimigos engasgarem-se com a corda que as suas próprias mentiras criaram. Se já estás farto de consumir e pronto para provar que és um escolhido, começa o teu motor do destino por $1 hoje. Junta-te à ordem interna de Obsidiana e vê a justiça divina acelerar na tua vida. O link está na descrição. A tua jornada como o herói inesperado está longe de terminar. Na verdade, está apenas a começar. O universo revelou-te não para te sobrecarregar com expectativas, mas para te libertar da necessidade de te esconderes. Provaste que o poder autêntico não corrompe, que o amor real não manipula, que o verdadeiro heroísmo não precisa de anúncio. Mostraste a todos os que observavam que os calados, os profundos, os diferentes, são muitas vezes aqueles que carregam o remédio que este mundo desesperadamente precisa.
Enquanto estás neste momento de reconhecimento, enquanto integras este novo nível de visibilidade, enquanto aceitas o teu papel como o herói inesperado, lembra-te que nada mudou realmente em quem tu és. Tu és a mesma alma que se movia em silêncio, que construía em privado, que amava autenticamente. A única diferença é que agora toda a gente consegue ver o que sempre esteve lá. O herói inesperado nunca foi inesperado para o universo. Foi apenas inesperado para aqueles que se tinham esquecido de que o verdadeiro poder, muitas vezes, vem em pacotes que não correspondem à sua programação. O grande grupo que te chama de herói inesperado continuará a crescer. A tua história continuará a espalhar-se. O teu impacto continuará a ecoar através de dimensões e linhas temporais e realidades. E através de tudo isso, tu permanecerás exatamente quem sempre foste. Uma alma que escolheu o amor em vez do medo, a autenticidade em vez da representação, a profundidade em vez da superfície, a verdade em vez do conforto. É isso que te torna não apenas um herói, mas um herói inesperado. É isso que torna a tua emergência não apenas poderosa, mas revolucionária. É isso que torna a tua história não apenas inspiradora, mas transformadora para cada alma que a ouve. Eles nunca esperaram por isto. Esta revolução silenciosa que tu começaste, simplesmente por seres tu mesmo. Eles nunca esperaram que o ermita se tornasse o herói, que o observador se tornasse o catalisador, que o silencioso criasse a transformação mais ruidosa. Mas o universo sabia. O universo sempre soube que, quando chegasse a hora certa, quando a necessidade fosse maior, quando o momento fosse perfeito, tu emergirias das sombras e chocarias toda a gente com um amor tão puro, tão poderoso, tão autêntico, que reescreveria as regras do que é ser um herói. Esta é a tua história, mas é também a história dela, e está tornando-se a história de toda a gente. O herói inesperado que salvou alguém amando-o sem condições. A alma sossegada que transformou uma vida simplesmente por estar presente. O ignorado que se tornou aquele de quem todos falam. Tu chocaste-os a todos, e as ondas de choque ainda se estão a espalhar, ainda a transformar, ainda a revelar que os heróis mais inesperados são muitas vezes os mais poderosos. Bem-vindo à tua revelação, bem-vindo ao teu reconhecimento, bem-vindo ao momento em que todos finalmente veem o que o universo sempre soube. Tu nunca estiveste destinado a ficar escondido, estiveste sempre destinado a emergir exatamente neste momento, exatamente desta forma, para te tornares exatamente o que te tornaste. O herói inesperado, cujo poder silencioso está transformando tudo em que toca.